Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer enorme. Infelizmente, hoje nós estamos encerrando, né, mais uma jornada que nasceu. Bem-vindo a todos, antes de mais nada, né? Estamos felizes, apesar da gente estar encerrando, né? Ainda tem muita coisa para acontecer nessa manhã, estamos felizes. Então, não vamos nos desanimar. Mas só uma breve introdução. Esta jornada nasceu de um sonho, né? Nasceu de um sonho que começou há bem tempo. Um sonho, mais que um sonho, um propósito de vida, né? Que foi constituído pelo professor Denilson. O professor Denilson criou o TLB. E esse TLB nasceu com o propósito de trazer e de dar oportunidades a muitas pessoas de crescer, né? Enquanto pesquisadores, enquanto formadores, né? E educadores. A oportunidade que ele teve, como uma forma de gratidão às oportunidades que ele teve na vida dele. E este projeto Jornada TLB foi desenhado e arquitetado nos mínimos detalhes, né, de tudo que iria acontecer pelo professor Denilson. Nós esperamos ter alcançado pelo menos metade do que ele propunha para este evento. Nós estamos felizes, temos recebido muitos elogios, muitos comentários, né, importantes, interessantes para o nosso serviço, o nosso trabalho aqui. E como foi um trabalho, não de um, não de dois, mas de uma equipe, de um grupo enorme que esteve envolvido e foi responsável por esse sucesso, sem a qual, ou sem os quais, né, vamos dizer assim, esse sucesso não alcançaria, ou o êxito que alcançaria, né, para a sua execução. Então, em nome do professor Denilson e da Fábia, né, e o meu nome enquanto comissão organizadora, nós queremos fazer alguns agradecimentos, tá certo? Queremos agradecer inicialmente a nossa equipe de colaboradores imediatos, né? A equipe de professores que esteve na execução. Primeiramente, o Giovano, que nos proporcionou um site maravilhoso e que tem que tem divulgado, né, as lives, os eventos, as atividades, né, para os inscritos, e que também tem resolvido um monte de pepino, né, Giovano? A Raíssa, né, que ficou responsável pelas inscrições, também tem intermediado em muitas ocasiões, né, nessa execução. Agradecer a Williams, né, e sua equipe, Tatiana, Elisa e o Thales, pela colaboração, né, na coordenação das salas, na divulgação de todos os eventos. Foi imprescindível, importantíssima essa participação. Também do Cícero e sua equipe, o Berenildo e o Nicolas, que está agora, neste momento, nos ajudando a transmitir todas as palestras, as mesas redondas, né? As lives, a live que nós tivemos, agora o nosso debate que vamos ter no final. Então, são pessoas que nos ajudaram bastante. Aos palestrantes e coordenadores de simpósios, aos ministrantes de minicursos, aos amigos do TLB, né, o Vicente, por que não o maestro Mozart, né? As professoras da mesa redonda. E também gostaria de acrescentar aqui uma pessoa que colaborou bastante também, nos dando um apoio, né, um suporte atento, que foi a professora Silene. Então, gente,
foram muitas pessoas envolvidas. E eu gostaria aqui de repassar rapidinho essas pessoas. Os coordenadores de simpósio, no simpósio 1, nós temos a Essilene e o professor Tiago. No simpósio 2, a professora Conceição e a Marie Goretti. No simpósio 3, a Aldinida, a Auricélia e a Fernanda. No simpósio 4, nosso suporte também a Fábia e a Rosiane Adão. No simpósio 5, a professora Eneida e a professora Patrícia. Aos palestrantes, né, e conferencistas dessa jornada, professora Mariângela Rios, a professora Patrícia Santos, da Universidade do Minho, professor Dionei, da UNB, professora Mabel, né, e a Tereza, e as professoras da mesa redonda, Otília, Tereza, Silvia. Também gostaria de cumprimentar aqui os mediadores, aqueles que nos deram suporte em cada uma dessas palestras e simpósios. A professora Débora, o professor Tiago, o professor Adílio, e também a Ingrid, que vai estar conosco no nosso debate. Também nos colaboraram conosco na linguagem do corpo o Raul Levino, né, e o Dani Paolo, da UNMT. No Meeting, contamos com a colaboração também importante de apresentadores de livros, como a professora Marinelma, o professor Marcos França, e também o professor Adílio, de novo. Aos professores ministrantes de minicurso, o Adílio aí também encabeçando, a professora Tereza Tedesco, quem não lembra, né, do minicurso agradável, também agradável a professora Maria Angélica, no minicurso 3. Aos egressos que participaram da live, né, nosso carinho, nosso agradecimento por apresentarem seu depoimento e suas colaborações. Também participaram também à frente do videopost que acabou de acontecer, os professores Maxwell e Jalusa, lindo trabalho, muito obrigada, gente. E também, na última participação aqui, o professor Aramis da Silva e o doutor Caio Ramalho, advogado, que vão debater sobre o tema Negritude em Pauta. Enfim, pessoal, a todos os participantes que nos agraciaram com as suas contribuições nas apresentações de trabalhos, nos simpósios e no meeting. Aos participantes em geral, como ouvintes, graduandos, graduados, mestrandos, mestres, doutores, todos com o propósito de fazer com que os estudos da linguagem e da língua, né, pudessem acontecer e resistir para que a educação desenvolva e transforme a sociedade numa sociedade melhor. Meu muito obrigada a todos. Agora vamos passar né, já roubei um tempinho do professor Adílio, nós vamos agora iniciar a nossa palestra intitulada O Português Não Veio do Latim, que vai ser proferida pelo nosso querido professor Adílio. O professor Adílio é doutor e mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística pelo ProLing UFPB, onde apresentou a dissertação Lexicalização e Neologismo, Análise Funcional em Corpus Digital, sob a orientação do professor doutor Denilson Matos, em 2015, e defendeu sua tese, uma investigação filológico-linguística das influências do ibero-romance na obra Quod Nihil Scitur, de Francisco Sanches, sob a orientação da professora doutora Pilar Roca, e com a orientação do professor doutor Alberto Miranda Posa. Em 2020, é especialista em língua portuguesa e literatura brasileira e africana de língua portuguesa e graduado em letras pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Atualmente ingressou no estado pós-doutoral no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Pernambuco.
UFPE, com o projeto Tópicos Avançados de Linguística Românica e Uso do Latim como fonte de linguística histórica, supervisionado pelo professor Dr. Alberto Miranda Posa. É professor temporário de língua latina e história de língua portuguesa no curso de letras da Unidade Descentralizada de Missão Velha, Ceará, o NDMV-URCA. Foi bolsista da CAPES durante o mestrado, pesquisa teorias linguísticas de base. Em linguística pelo ProLing. Participa do grupo de linguística Teorias Linguísticas de Base, TLB, do Núcleo de Pesquisa de Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola, registrado no CNPq, e do Núcleo de Pesquisa em Ensino em Línguas e Formação Docente da UVA. Coordenou projetos de estudos clássicos, é membro da Associação Brasileira de Professores de Latim, desenvolve pesquisas em linguística, filologia e língua latina. É autor e coautor de artigos e capítulos em periódicos e em livros em área de linguística, literatura e filologia. Muito bem. Professor Adílio, é um prazer enorme tê-lo conosco, certo? Continue, eu passo a palavra e sinta-se à vontade. Saluete, saudades. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. E o dia de hoje, dia 20, não teríamos como começar esse evento ou terminar esse evento sem pensar na memória. Então, Marielle Franco presente. Viva Mandela. Viva Zumbi dos Palmares. Viva meu pai, negro. Sim, sou negro com orgulho. Cabelo Black Power. Tô nem aí para o que acharem de mim. Ah, cabelinho. É meu cabelo. Então, agradeço de cara ao professor Denilson Matos, professor que me mostrou um caminho completamente diferente do que eu tinha visto na graduação. Me ensinou a pesquisar, me ensinou a viajar e me mostrou um caminho da linguística. E aí eu fui caminhando e até hoje estou nela. Bem, agradeço também aos meus colegas do TLB. Voltei agora na condição de pesquisador, de contribuir de alguma maneira, um pouquinho, com os trabalhos, os projetos que são desenvolvidos nesse grupo, que é uma maravilha. Esse grupo é lindo demais. Então, gente, uma coisa é certa. Falar do que eu tenho hoje para falar para vocês, seguramente vai trazer aqui um pouquinho de polêmica. E a minha intenção é essa. A minha intenção é essa. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse trabalho. Deixe-me vir aqui, pedir aqui autorização quem está compartilhando, que, por gentileza, permita aí o compartilhamento da tela. Pronto. Eu acredito que todo mundo vai conseguir ver, eu vou tentar aqui deixar num espaço de tamanho legal, bacana, certo? Bem, eu sei que a letrinha é pequena, mas eu quero que vocês prestem atenção no título. Isso é o bastante. Algum tempo atrás, eu li esse artigo. O português não procede do latim, uma proposta de classificação das línguas derivadas do galego, de autoria de Marcos Banho. Então, esse artigo mexeu comigo, mexeu de tal forma que o meu pós-doutoramento segue o percurso de toda a discussão que vem a partir desse texto. Então, eu indico a vocês, quem quiser, pode procurar aí na internet, pode baixar e pode começar a ler e ficar aí curioso sobre essa perspectiva de que o português não veio do latim. Certo? Um outro artigo que me fez refletir bastante foi esse segundo aqui, que o título já é provocativo. Por que o português não veio do latim? Uma análise historiográfica da gramática pedagógica do português brasileiro, de autoria de Marcelo Anjos e Mariane Oliveira. Então, é um artigo muito interessante que faz uma retomada do que disse o Banho e faz também uma série de comentários a respeito dessa perspectiva que nega a filiação do português ao latim. Certo? Bem,
O trabalho acabou sendo, de certa maneira, um dos frutos do meu pós-doutoramento lá no PPGL, sendo orientado, supervisionado pelo professor Posse. E, claro, eu não poderia aqui colocar tudo, porque para não ficar texto demais, mas eu poderia aqui colocar todos os nomes dos grupos de pesquisas que eu faço parte, mas eu coloquei especialmente aí o PPGL, o FPE e o URCA, porque eu estou aqui representando essas duas universidades nesse exato momento. Então, vamos comigo, eu vou provocar vocês aqui de uma maneira que vocês vão ficar com raiva. Eu quero vocês irados. A primeira coisa que eu queria pedir para a Cláudia, por gentileza, que fizesse uma pequena alteração, tanto no título da palestra que está lá, no Even, para que no certificado saia essa informação, outras reflexões. Porque há algum tempo atrás eu fiz uma palestra, inclusive publiquei o artigo nos anais, depois retomei, publiquei como capítulo de livro, com o título português, em parênteses, não veio do latim. Mas hoje eu gostaria que o nosso momento se direcionasse para outras reflexões. Então, se possível, Cláudio, eu peço a gentileza que você faça essa pequena alteração para que no certificado de vocês saia justamente isso, outras reflexões. O meu canal no YouTube está aí. Quem quiser assistir a primeira palestra que eu fiz a respeito, pode vir. Porque aqui, hoje, eu vou fazer um encaminhamento diferente. Certo? Diferente. Porque hoje eu não vou falar que o português não veio do latim. Hoje eu vou mostrar o porquê que o português veio do latim. Vejam só, vamos comigo aqui. Bem, a primeira coisa que eu faço aqui é o que nos diz Camões sobre a origem da língua portuguesa. Lendo essa obra belíssima, capa dura que eu consegui numa edição muito bela, em azul marinho, nos Lusíadas, nós temos uma palavra de Camões sobre a origem do português. E ele diz exatamente assim, e eu vou colocar para que vocês também possam ler. Diz assim: sustentava contra ele Vênus bela, afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela, da antiga tão amada sua romana, nos fortes corações na grande estrela, que mostraram na terra tingitana, e na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina. Então, graças a Camões, em Os Lusíadas, nós temos a primeira fala em defesa da relação do português com o latim. Então, nessa obra clássica, nesse monumento da literatura, nós temos a afirmação categórica de que há uma proximidade muito grande entre o português e o latim. Aí você pode dizer, eu não vou confiar, é Camões, é literatura, é ficção. Então, vamos pensar aqui o que é que a gente pode mostrar de concreto. Então, vamos comigo aqui. Há, pelo menos, duas hipóteses, duas vertentes teóricas sobre a origem do português. Quais seriam? A primeira perspectiva preconiza que o português veio do latim, não do sermo urbanus, latim clássico, mas do sermo vulgaris, o latim vulgar. E temos uma segunda. Nessa segunda perspectiva, ela nega essa filiação do português em relação ao latim. E nega até mesmo a origem do vocabulário, do léxico da nossa língua. Vocês vão aqui descobrir que há um autor que defende a possibilidade do português, na verdade, ter vindo do grego. Sim, é isso que você acabou de ouvir. O português veio do grego. Essa é a visão dele. A outra perspectiva, essa que eu mostrei dos artigos que eu mencionei, nós temos aí uma visão de que o português não veio do latim, o português veio do galego. O galego, sim, é que é uma língua românica que se formou a partir do latim vulgar. Mas para que vocês possam ter esse conhecimento, esse entendimento, vocês terão que ler os dois artigos e depois ler o meu capítulo.
para que vocês possam ter aí uma reflexão a respeito disso. Hoje eu vou trazer essa segunda visão, muito mais conectada com a filologia românica, com os estudos de linguística histórico-comparativa, com de linguística histórica, e o próprio Ferdinand de Saussure aceitava muito bem essa visão, que é que o português veio do latim vulgar. Vamos comigo! O que nos dizem aí os autores clássicos, aqueles autores que vocês citam, aqueles autores que vocês pegam lá nas obras clássicas e utilizam como epígrafe, como referência, como base teórica? Então vamos comigo ouvir o que eles nos dizem. Bem, eu poderia aqui passar a tarde todinha trazendo aqui uma série de autores que defendem de forma veemente essa relação do português com o latim. Mas eu trouxe apenas alguns. Vejam só, a primeira pessoa que eu trago é um autor português que talvez seja, de longe, o nome mais importante da filologia portuguesa. Ele tem um peso tão grande na literatura especializada do tema, que ele é aceito, reconhecido internacionalmente. E eu tenho esse livro, está aqui, ó, na minha biblioteca. O livro é de 1911, o livro tem 110 anos. Está aqui, lindo. Tem, claro, é verdade, tem um cheirinho daquele barro do dilúvio, mas, vez ou outra eu abro um livro aqui e tem um cheiro de múmia, mas assim, eu não ligo não, certo? Então, o que ele diz? Gente, eu manti a grafia original. Então, não é erro não, viu, gente? Ninguém vai ficar pensando, o professor colocou o slide errado. Não, não é isso, não. A letra é exatamente assim, certo? A grafia. A língua portuguesa tem origem no latim vulgar, trazido pelos romanos para a Lusitânia, e cá modificado. Os romanos vieram para a península no século III a.C., Os mais antigos testemunhos históricos da luta deles com os lusitanos datam do ano de 193 a.C. E essa luta continuou até a conquista definitiva da Lusitânia em latim, no tempo de Augusto. Então vejam que o Leite de Vasconcelos, ele faz um percurso histórico, rapidinho, mostrando que o português começou a ser formado ainda no século III. Vamos lá. Um grande nome aqui já confirma. Vamos para outro. Matoso Câmara. Você quer ser um bom linguista? Leia Matoso Câmara. Pare de reclamar. Não venha me dizer que Matoso é velho. Velho é a estrada e a gente precisa dela. Matoso é atual. Matoso é o cara, sim. Então, leia Matoso, uma edição de um livrinho de 1985. Eu tinha 1 ano de idade, já entreguei minha idade. A língua portuguesa, como várias outras do mundo ocidental, pertence ao grupo das línguas ditas românicas ou neolatinas, que tem o seu ponto de partida no latim, a língua do Lácio, na antiga região que se formou a Roma, a urbis que nós conhecemos. Ou seja, na Itália Antiga, ou mais especificamente da cidade de Roma. Então, Matoso também segue essa confirmação. Vamos para outro. Edward Williams. Ele vai dizer que o latim, como língua viva, estava sujeito às constantes modificações, às pressões de uso. Olha só, Williams acaba levando a esse lado aí meio do funcionalismo. Então, esse latim como língua viva estava sujeito a constantes modificações. O latim clássico se tornava uma língua morta, sim, uma língua estática, imota no dizer de Coutinho, enquanto o latim vulgar se desenvolvia, se modificava e se tornava o quê? As línguas neolatinas ou românicas. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando de línguas românicas? Vamos para Vidus, Benedek Vidus, que dirá que o português, nascido do galego português, vejam só, ele não está dizendo aqui que o português veio do galego, ele está dizendo que o português veio do galego português. Sim, um termo que Banho não concorda. João Alagares também não concorda.
Para eles é um termo anacrônico que não representa a verdade. Então, temos aí. Com a independência política, se converteu numa língua românica, enquanto o galego, falado na antiga província da Galiza, na Galaéquia, segundo os romanos, sem independência política, permaneceu como dialeto espanhol. Sim, hoje o galego é um dialeto do espanhol, apesar de que, para os galegos, o galego é uma língua, e não apenas dialeto de. Então, pensem nisso. Certo? Então, na fase antiga, na fase do galego-português enquanto língua da literatura, dos cancioneiros, nós temos uma língua que vivia misturada. Então, o galego e o português eram duas línguas ali imbricadas, conectadas uma com a outra. Então, não posso dizer que uma nasceu de outra, porque elas formavam um só, um bloco. Mas tudo bem. Poultze, um dos grandes nomes da história da língua portuguesa, no seu livrinho magnífico, ele dirá que, em matéria de morfologia e sintaxe, a evolução que se processa do latim ao galego-português é semelhante à que leva às outras línguas românicas, em particular ao castelhano. Vamos comigo. Coutinho, na sua belíssima gramática histórica, pontos de gramática histórica, dirá que as línguas românicas são as que conservam vestígios indeléveis de sua filiação ao latim, no vocabulário, na morfologia e na sintaxe. E ele vai enumerar as línguas românicas que vieram do latim vulgar. Qual a primeira? Aí destacada, até em outra cor, o português. Então essas são as línguas românicas. E repare que o Coutinho não elenca nessa lista aqui o galego. Vejam só que interessante. Porque ele considerou o galego provavelmente apenas um dialeto do espanhol. Vamos comigo. Sair dali. É para trazer autor clássico que fala? Então, eis um. Ele diz que do latim procedem os diversos idiomas chamados românicos, romances ou neolatinos. Todas estas línguas e dialetos originaram-se do latim, não do latim literário, que em muitos pontos era linguagem artificial, e sim do latim vulgar, isto é, da linguagem viva, do latim falado. Sim, vamos aqui pegar gramáticos, por que não? Gramática muito importante, gramática tradicional, e temos aí Cunha e Sintra, uma edição recente de um livro que temos uma gramática que era impressa, agora está em formato e-book, 2017. Ele diz que a língua portuguesa provém do latim. Pronto, aqui já diz tudo. Já diz tudo. Eles não negam. E também a gente tem que ir em busca de outras perspectivas, por exemplo, como a que diz o Hilário Basso. A forma que eles apresentam aqui é cômica para a gente, né? Porque para muita gente é uma coisa batida, mas porque ainda hoje se questiona, porque há quem diga que não. Mas eles dizem, todos sabem que o português deriva do latim, mas tem muita gente que não concorda, que não aceita. E aí, em seguida, eles completam que a origem latina do português já foi cantada em verso por grandes poetas, como Camões, Olavo Bilac. Então, espero que tudo isso tenha sido aqui suficiente para corroborar a perspectiva de que o português veio do latim. E refuta, de certa maneira, a outra perspectiva, não é verdade? Bem, e aí eu quero falar para vocês sobre uma querela, um bate-boca que aconteceu há quase 2 séculos. Imaginem só que a obra do cardeal Saraiva tem esse título, Memória em que se pretende mostrar que a língua portuguesa não é filha da latina, nem esta foi em tempo algum a língua vulgar dos lusitanos. Dom Francisco de São Luís Saraiva, em 1837, ou seja, isso fica claro que o que está sendo colocado por Banho, Lagares e vários outros,
é algo que já vem sendo discutido há 2 séculos. E o que eu estou colocando é algo que vem sendo discutido nesse período. Então veja que uma obra de 1837, ou seja, início do século XIX, está dizendo que o português não veio do latim. Se você quiser acessar esse livro, é muito fácil. Basta você colocar esse link aí e você acessa o livrinho agora. Pode baixar em PDF, uma edição facsímile. Como é que você vai encontrar? Ela vai estar com a capinha bonitinha. Então, temos aqui. Lembrando que o cardeal Saraiva era um doutor da igreja, um daqueles nomes importantes, de peso da igreja. Veja só a figura imponente aí. É isso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, basta procurar essa fonte, que você vai ter algumas informações sobre ele, tá bom? Vamos comigo aqui. Essa aqui é a capa, é o primeiro folho e o segundo. Então, as edições que estão lá na Biblioteca Digital de Portugal são edições facsímiles. Você vai baixar, o livro vai estar assim, com essa qualidade de letra. Até um pouco difícil de ler. E a segunda obra, e veja que interessante o título, diz: a língua portuguesa é filha da latina, ou refutação da memória em que o senhor patriarca eleito Dom Francisco de São Luís Saraiva nega esta filiação de Francisco Antônio de Campos Henriques, de 1843. Vejam, poucos anos depois. Então nós temos a querela, sabe? O debate por escrito, isso foi emblemático na época e ainda hoje continua sendo. Quase 2 séculos depois, eu ainda estou aqui falando com vocês sobre essa discussão, sobre esse bate-boca. Maravilhoso, maravilhoso. E temos aqui o primeiro folho e o segundo. Vejam aí, claro, a letra é um pouco difícil, para quem não tem costume de ler letras assim, tem certa dificuldade, mas eis aí. Certo? E eis aqui o cidadão que escreveu, jurista, tradutor, político. Vejam só. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, basta consultar essa fonte. Certo? Agora, na primeira vez que eu apresentei um trabalho semelhante, próximo a esse daqui, eu não tinha uma foto muito bonita para mostrar. Aí agora eu consegui uma foto bem melhor. Parece o Conde de Monte Cristo, não é verdade? Concordam comigo? Mas enfim, vamos aqui. Eu trouxe para vocês algumas lições que eu vou comentar aqui rapidamente. E eu peço a gentileza, Cláudia, que quando eu estiver com o tempo faltando mais ou menos uns 5 minutos, você me dê um toque, para que eu possa concluir sem me apressar, certo? Então, eu trouxe aqui algumas lições e eu vou fazer alguns comentários. O que esses 2 livros dizem? Temos aqui uma lição. Nos folhos 1 e 2, Saraiva diz assim: é nosso intento examinar nesta memória se a língua portuguesa é filha, como dizem, da latina. Isto é, se pela entrada e longa dominação dos romanos na Lusitânia, ficou a sua língua sendo comum e vulgar entre nós, esquecido ou abandonado o nacional idioma, ou se este continuou a usar-se do mesmo modo na comunicação e prato familiar dos povos, ainda que progressivamente modificado e alterado pela mistura de formas, vocábulos, frases e expressões da língua latina. Então, gente, Saraiva diz com todas as letras no seu texto de que o latim não foi a língua vulgar da Península Ibérica. Que os portugueses falavam uma língua e continuaram falando com ela antes, durante e depois. Eu não sei que língua é essa. Não sei que língua é essa. Mas ele diz que sim, que falavam o português antes dos romanos, durante a invasão, conquista e depois também. Apesar de sofrer algum tipo de modificação. Vamos aqui. Uma outra afirmação que ele traz no seu texto, lá no fólio 3. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que os fólios iniciais do livro, eles são apresentados e depois eles são retomados e discutidos e aprofundados, mas as teses centrais, elas estão na parte inicial dos livros.
Isso facilita muito a identificação. Por isso que eu estou aqui com páginas tão próximas. Certo? E aí ele diz que, sem embargo, porém, destas razões que temos por pouco sólidas, e do respeito e veneração que nos merecem muitos dos seus autores, nós, isso aí ele dizendo, ousamos pensar de diversa maneira. E temos como muito mais provável, ou antes como certo, que a linguagem usada por nossos maiores, nossos anteriores, antepassados, antes da entrada dos romanos no nosso território. E aí vai permanecer. Veja que ele tenta seguir aqui esse raciocínio. Que o português foi falado antes, durante e depois. E veja que isso, para ele, foi a mesma coisa que aconteceu com o povo fenício, que não adotou o latim, os hebreus, que não adotou nem latim nem grego, os cartagineses também não, os gregos. Então vamos aqui refletir sobre esse ponto. Porque para ele o português foi falado. O latim não foi língua vulgar na Península Ibérica, indo contra toda uma tradição da filologia românica. E aí ele diz, já no fólio 4, tem-se visto outras vezes que uma nação dominante, cuja língua é copiosa, polida, regular e agradável, influa poderosamente na língua do povo vencido, emprestando vocabulário, forma, frase, léxico. Mas, segundo ele, isso não é suficiente para dominar, para tomar o lugar. Então, para ele, o latim vulgar não tinha condições de tomar o lugar do português. E aí ele diz que, mas tudo isso não pode, segundo o nosso conceito, extinguir jamais de todo a língua original. Vejam só que interessante. Então, para ele, o português permaneceu. De algum jeito, resistiu ao latim. E o povo não abandonou essa língua. Noutra lição, ele vai usar o exemplo do Egito. Começa dizendo que o Egito, por exemplo, foi sucessivamente subjugado, foi aprisionado também, dominado pelos persas, pelos gregos, romanos, árabes. E segundo ele, o que acontece? O povo do Egito continuou usando sua língua. Eles não aceitaram falar outra língua e continuaram com o egípcio antes, durante e depois. Vejam só. Vamos aqui. E adiante, ele vai dizer que semelhante argumento funciona para o povo hebreu. O povo hebreu foi aprisionado pelo povo que o pegou, os romanos, também havia sido aí subjugado, de certa maneira, pelo povo grego, povo helênico, mas mesmo assim não foi suficiente para o povo hebreu abandonar o hebraico. Gente, eu queria aqui chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu vou só ver se eu consigo baixar aqui para que fique realmente escuro. Existe uma questão muito séria quando a gente pensa em relação ao povo hebreu. Porque se você imaginar que a dominação, povo opressor, vai fazer com que você queira usar a língua, é impensável. Não faz sentido. Então, o povo hebreu conservou a língua por questões religiosas, por questões históricas, por questões políticas, por questões de fé. Então, a língua hebraica permaneceu porque era a língua sagrada dos textos bíblicos. Mas não quer dizer que o povo hebreu não tenha usado o latim em algum momento, não tenha usado para alguma finalidade. Mas ele nega isso. Ele vai dizer que o povo hebreu nunca adotou o latim em nenhum aspecto, em nenhum sentido. E aí é interessante que ele diz aqui o seguinte: alguns de seus príncipes naturais amaram e favoreceram o grecismo com paixão, e até um deles, Aristóbulo, foi por este motivo apelidado de Filileno, isto é, amigo dos gregos. Muitos judeus tinham um nome hebraico e outro nome grego, mas ele diz aqui que, de certa maneira, isso pode até se aplicar ao grego, mas ao latim não. O povo hebreu não queria adotar um nome romano.
Há controvérsias, há controvérsias. Mas, enfim, vamos aqui. Em outra lição, temos o seguinte: todos sabem quanto os nossos primeiros escritores, maiormente os do século XV, século XVI, e aí entra Camões nessa lista, trabalharam em formar, enriquecer e polir o idioma pátrio à custa, digamos assim, da língua latina. Então ele diz que a culpa do povo achar que o português veio do latim é dos escritores, que colocaram meia dúzia de palavras. Gente, ele chega a dizer que dá para contar no português quantas palavras vieram do latim. Dá para contar. E, de certa maneira, essas palavras que vieram do latim, na verdade, vieram do grego. Logo, o vocabulário do português veio do grego. Veja só. Prossegue aqui dizendo que, tomando dela tudo quanto lhes foi possível e talvez mais do que permitia o diferente processo e caráter dos 12 idiomas. Se fosse necessário dar provas de uma coisa tão manifesta, bastaria lançar os olhos às obras que se escreveram em português ou se traduziram do latim, principalmente desde o reinado de rei Dom João I em diante. Então veja que interessante, para ele, os autores encheram a língua portuguesa de palavras. Alguns chamam isso de relatinização. Trazer para o idioma, Camões de fato o fez, foi buscar no latim um certo vocabulário, sim. Então, o vocabulário clássico, ou vulgar, ele também serviu de base. Isso aí não temos como negar. Agora, gente, o fundo da língua portuguesa é latino. A maior parte do vocabulário, do léxico da nossa língua é latino. Agora, é muito importante a gente entender como é que isso se processou. E aí eu queria levar vocês para outras lições agora de Campos. Ele diz: muitos dos nossos escritores se têm ocupado com desvelo no estudo da língua portuguesa. E seus nobres e profícuos trabalhos são credores do reconhecimento público, porque a perfeição da linguagem faz parte da glória nacional, pelo testemunho que dá a civilização, da civilização e força intelectual do povo que a fala. Ele começa de maneira diferente, ele não começa agredindo ninguém. E aí ele diz: mas, aqui o negócio é sério. Quaisquer que sejam os esforços dos escritores para darem à língua toda a perfeição de que ela é suscetível, seus trabalhos não poderão ser coroados de feliz sucesso se for desconhecida a sua origem, de que depende em grande parte seu gênio e sua estrutura. Então ele começa aqui, ele dá ele coloca uma agulha bem no olho de Saraiva, dizendo o seguinte: você não conhece a história do português. Você não compreende a história do português porque você está negando essa filiação. E aí, gente, aqui o negócio fica sério. Ele diz que as línguas que mais tempo foram utilizadas, então aqui ele vai falar sobre a Península Ibérica. E também vai falar de línguas específicas. As línguas que mais longo tempo se falaram na Península e de que na nossa existem mais amplos vestígios são a céltica e a latina. Mas a céltica não podia sobreviver à conquista dos romanos, e havia muitas razões para isso. Conservaram-se, porque às vezes o texto está assim, desse jeito. Então conservaram-se, é verdade, no português, muitos vocábulos célticos, produto da primeira luta das duas línguas, porém a totalidade das raízes é latina, porque o latim ficou prevalecendo sobre todos os dialetos peninsulares, como teremos ocasião de ver. Então, o latim vulgar foi a língua utilizada, foi a língua que se espalhou, se vulgarizou em toda a Península Ibérica. E, portanto, é ao latim que devemos referir a origem do português. E se desconhecermos esta origem, o que é que fica? É preciso reconhecer. Por estas considerações e outras muitas
que fazem o objeto deste escrito, é opinião geral entre autores nacionais e estrangeiros que a língua portuguesa é filha da latina. Isso ele está falando em 1843. E eu abundo tanto neste sentido que ouso dizer, sem temor de exageração, que quem quiser entender os nossos clássicos e ter um conhecimento completo dos termos e expressões de nossa língua, precisa saber a latina. Tem que aprender latim, porque dela tiramos a máxima parte dos vocábulos e formas. E só ela nos pode conduzir na decomposição dos termos, compreender os processos de formação, compreender as mudanças linguísticas, compreender os metaplasmos. Então é preciso saber e conhecer essa história. E aí nós temos essa lição aqui em que ele fala num detalhe do que o Saraiva mencionou. A primeira objeção que na memória se apresenta contra esta filiação é a dificuldade ou antes impossibilidade de que os lusitanos abandonassem ou esquecessem a sua língua para tomarem o uso exclusivo da língua latina. E o pretende prover com vários fatos. Aí ele vai usar os exemplos que o Saraiva mencionou: o Egito, né, o egípcio, o povo hebreu, o fenício, o cartaginês. Ele traz as mesmas coisas. Mas é interessante que Campos vai deixar claro que o povo hebreu não abandonou sua língua por muitas questões, principalmente religiosa, certo? O povo egípcio conservou sua tradição. E, gente, venhamos e convenhamos, muitas vezes temos exemplos na história, basicamente como o povo basco. O povo basco foi fiel à sua língua e não queria adotar o latim. É por isso que o espanhol, na vertente do basco, próximo ao basco, nós temos uma questão muito séria em relação à língua. Porque é uma língua com vocabulário bem diferente das outras línguas neolatinas. Então você tem isso, sim. Sim, por exemplo, o povo cartaginês, sim, também teve. O povo fenício. Cartago resistiu enquanto pôde às investidas de Roma. E nós chegamos aqui a esse ponto. O exemplo dos hebreus, que, dominados por gregos e romanos, conservaram sempre a sua língua, não é mais concludente. Os hebreus eram um povo não só oprimido, mas desprezado. A sua única consolação no vexame de seus opressores era a religião de seus pais, o ódio que professavam a seus tiranos, que lhes vedava adoptarem sua língua, abandonando os seus livros sagrados. Além disso, é uma lei geralmente reconhecida em linguística. Gente, não sou eu que estou dizendo, não. Ele está falando aqui em linguística. Que o povo conquistador que impõe aos vencidos a sua religião, lhe impõe também a sua língua. Mas se a religião do povo vencido continua a subsistir, a sua língua se conserva. Então, de certa maneira, o Campos ele é muito mais linguista do que o Saraiva. Ele aceita muito mais as teses, as descobertas da linguística histórica comparativa de seu tempo. E aí nós chegamos a esse ponto para que eu possa encerrar a minha breve fala, dizendo que o grande erro destes gramáticos é persuadirem-se que a língua portuguesa, quando se diz que é filha da latina, deve provir da língua de Cícero ou de César. Eis aí o erro. Então, o português não poderia ter vindo diretamente do latim clássico de Cícero, de Virgílio, mas sim da língua vulgar, e ele reconhece isso. Então, devem ficar entendido de uma vez para sempre que o português vem da língua popular, o rústico, o romano, da língua vulgar. Então, este latim, assim corrompido ou melhorado, porque isso é questionável, é que é a base das línguas meridionais, portanto, também das línguas românicas, da qual a nossa língua portuguesa
pensando aqui no português de Portugal, procede. Então, eu queria aqui, Cláudia, abrir um minuto só para mostrar uma coisa que será em primeira mão. Vocês verão agora a capa das 2 edições paleográficas que eu fiz desses 2 livros dentro do meu projeto de pós-doutoramento. Eis aqui para vocês, capas clássicas, feitas no capricho pela editora Letraria. Então, em primeira mão, vocês estão vendo as 2 capas paleográficas. Nossa, são livros que, pode ter certeza, estão sendo feitos com todo o carinho pela Letraria, foi feito por mim, lindo, com a colaboração do professor Poça. Certo? Muito bonito. Essas são as bases teóricas que eu utilizei para o nosso momento. E aqui são as 2 obras que estão no prelo, que saem daqui para o final do ano, e o capítulo de livro que eu produzi para este fim. Bem, excelente, excelente, excelente. Você não sabe a quantidade de comentários aqui do pessoal que o Adílio arrasa, é maravilhoso, né? Além de que os comentários são de que o evento é maravilhoso, parabenizo o evento em geral, né? O Emerson disse que esse é um tema super instigante. Eu acho que a gente levaria o dia inteiro aqui, não é? O Giovano disse que é muito interessante, né? E o professor Denilson, olha só o que ele diz assim, o professor Denilson, a Rosângela Dias, que comenta, o professor Denilson é brilhante e merece o sucesso desse evento. E, lógico, professor Adílio, eu acho que você deve ter uma porcentagem importante na participação desse evento, né? Porque esteve praticamente em quase todas as atividades. Muito obrigada. Então, professor, nós temos, na verdade, umas 3 perguntas aqui. Infelizmente, nós estamos sem tempo, porque nós já temos uma atividade a seguir, porque a gente teve a graça, né, de ter a sua palestra, né? Eu aqui pensando no tempo e o outro ouvido participando da sua palestra, que é muito importante. Mas eu encaminhei essas perguntas, eu vou guardá-las e vou encaminhar para o seu e-mail, tá? Para que o senhor possa respondê-las, tá bom? Então, nós temos o Charles, aqui temos o Marcos, né? E muita gente dizendo que amou a palestra e que é incrível, professor, parabéns pelo trabalho, diz o Wagner. O Valbérico aqui diz, querido virtual hug. Não sei o que é bem isso. Eu acho que é por causa do seu canal, né? Excelente palestra, Jaqueline. Olha, aqui está recheado, né, até pelo seu histórico, né, professor, como sua participação excelente em todos os canais e momentos que se apresentam. Muito obrigada, e nós é que estamos eu que agradeço no privilégio. Pessoal... Agora, eu só queria falar aqui rapidamente, Cláudia. Quando o professor Denilson me convidou para fazer parte desse evento, eu não imaginava que ele fosse dar essa responsabilidade de encerrar o evento, sabe? Especialmente no dia de hoje, no dia em que a memória do negro. Gente, infelizmente no Brasil, a gente não tem como esquecer desse fato, sabe? O racismo está evidente, ele é estrutural, ele é camuflado. As pessoas não param para refletir sobre isso. Dizer que o Brasil não tem racismo é a mesma coisa de dizer que o Brasil não é essa maravilha que é. Sabe? Não pode. Exato, o Brasil é um país... É negar a própria história, né? A história, ela... Sim. Bem, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua excelente palestra. Gente, muito obrigada pela participação de todos e a participação ativa, né, de todos aqui, sempre jogando algum comentário no chat. Isso é muito gostoso, é muito importante. Então, pessoal, mantenham-se ligados.
atualizem o canal, que daqui a uns minutinhos nós vamos entrar com a última parte do nosso encerramento, que será um momento de debate e discussão sobre a negritude em pauta. Ok? Então, até já. Vocês, muito obrigada e até mais. Tchau, até mais, gente.